Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar de Lajinha, Minas, da zona da Mata Mineira, sul Capixaba, leste de Minas. Falamos aqui do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Logo a marca dele é essa aqui. Ele mantém o Seminário Tabernáculo, que é um convênio com a igreja chamada Tabernáculo, uma igreja sediada aqui nessa cidade de Lajinha, Minas, fundada pelo pastor Zé Manuel da Silva, que ainda está vivo, com 80 anos, de origem presbiteriana renovada, né? E também mantém convênio com o Seminário Teológico Tabernáculo desde 92, a formação de obreiros para o Ministério Tabernáculo. Nós temos formados obreiros de todas as denominações aqui da região. Mais de 700 se formaram aqui, entre mais de 2.000 que passaram pelos nossos bancos escolares. Nós temos também o curso básico, que é que nós estamos ministrando aula aqui, com 6 matérias, cada livro 36 matérias, 6 livros de 36, o intermediário com 18 matérias e o bacharelado com 12. E estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada. Pastor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, na cadeira de Geografia e de Sociologia, e estamos estudando aqui Introdução Bíblica 4. Estamos na aula de História de Israel. Introdução Bíblica 4, desculpe. A matéria é História de Israel. Nós tínhamos gravado agora há pouco essa matéria e estou com ela na cabeça. Então, a história de Israel contando desde Adão até os dias atuais com o Israel moderno. Na aula passada nós demos uma passada geral nos primórdios, né? Desde Adão até Jacó. Vamos dar uma passada hoje nas genealogias. Lembrando que na aula passada frisamos bem que parece que a nação, muitos teólogos concordam com isso, teria começado a nação de Israel com a tipificação do DNA deles, que é a circuncisão. A partir dali, toda essa pessoa que era circuncidada era judeu, era hebreu, né? Vamos mostrar hoje um pouquinho das genealogias, né? Quando a gente pega essas genealogias aí no livro de Gênesis, chamado Toledot de Gerações, você tem lá no capítulo 5, no capítulo 10 de Gênesis, você fica pensando, para que escrever tanto nome desse, né? Mas isso é muito interessante, significativo, a gente dá uma estudada nisso. Com a genealogia a gente compreende muitas coisas. Então você tem lá a primeira genealogia, que é Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e Sem. Nós temos 10 gerações. De Adão até Sem, são 10. É a geração que, no caso, nasceram antes do dilúvio, né? Depois você tem a geração pós o dilúvio. Depois de Sem, vem Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. E nós chegamos a Isaac. Também temos mais 10. De Arfaxade a Isaac, mais 10. Essa é a geração pós-dilúvio, né? Depois você tem mais 10. Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed. Até Obed, que viria a ser o pai de Davi, temos mais 10, que é antes do reinado. Agora nós temos então Davi, Salomão, Roboão, Abias, Ada, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias. Mais 10 gerações. Agora vamos passar para outro bloco de 10. Começando com o filho de Amazias, que é Uzias. Então tem Uzias, depois Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joaquim, Pedaías e Zorobabel, que está indo para o exílio. Mais 10 gerações. Depois nós temos Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José. Temos mais 10. E aí temos o nascimento de Jesus. Então nós temos 60 gerações até Jesus. Jesus, no caso, seria a 61ª, né? Herança de Isaac, Jacó e Esaú. Então isso é interessante, essa conta aí, que você vai verificando, que às vezes acontece em genealogias, às vezes acontece que eles pulam algum degrau, né? Você pega a genealogia de Jesus, né, começando na filha de, como se cuida da filha de Abraão, filho de Davi, você tem ali que pular algumas coisas, né? Por exemplo, você está lá no Jorão, eles pulam para Uzias, não conta o reinado de Acasias, de Joás e nem de Amazias, né? Sem falar também que a Thalia foi rainha por 6 anos, né? Depois, quando fala na ida para o cativeiro, eles pulam de Joaquim, pula do Pedarias, não se menciona Pedarias, vai direto para Zorobabel. Então, há essas
divergências, mas a genealogia completa é essa aqui, do Gênesis 5, Gênesis 10, Gênesis 11 e depois em Crônicas, né? Falando aí da herança transmitida. Agora, algumas coisinhas, você fazendo algumas continhas nas genealogias, você vai entender, por exemplo, algumas coisas. Por exemplo, Sem, que viveu 600 anos, né? Ele fez essa transição da linhagem antediluviana para pós-diluviana. Foi o homem que mais enterrou, né, parente na história. Ele conheceu, por exemplo, Jacó. Olha bem, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Sem conheceu nona geração dele. Ele viveu 600 anos. Quando Jacó nasceu, ele tinha 579 anos. Então ele viveu 21 anos com Jacó. Então Jacó ouviu de Sem, mas Sem ouviu de Noé, né? Pai de Noé, que viveu 65 anos, né? Sem cão Jafé. Adão viveu 56 anos com Lameque. Você pega Adão, 7 anos, Cainã, Malaléu, Enoque, Matusalém e Lameque. Então Adão ficou sabendo com Matusalém, com Enoque sumiu, por exemplo. Enoque sumiu com 365 anos. Com certeza Adão também ajudou a procurar, né? Ele estava nessa época aí vivo. Ele chegou a viver, então, 56 anos, Adão viveu com Lameque. Lameque é o pai de Noé, é avô de Sem. Depois você tem, então, que Lameque, pai de Noé, viveu 65 anos com Sem. Então, antes do dilúvio, Lameque morreu com 777 anos, próximo do dilúvio. Alguns acreditam que seja 15 anos antes do dilúvio. Que Matusalém morreu no ano do dilúvio, talvez naquela semana anterior, né, à entrada na arca. Então, Lameque, que é avô do Sem, Lameque é pai de Noé, Noé é pai de Sem. Ele viveu 65 anos com Sem, Lameque. Então, a geração, a história, desculpe, a transmissão era feita oralmente. Adão conta até para Lameque. Lameque esteve com Adão. Lameque passa para Sem. Sem passou para Jacó. Então, Jacó, pela boca de Sem, pela boca de Lameque, fica sabendo da história de Adão. Jacó, por exemplo, não conheceu o bisavô dele, nem o tetra, nem o bisavô, nem o tris, nem o tetra, nem o penta, nem o hexa, nem o hepta. Aliás, o hepta ele conheceu. Ele não conheceu nem o bisavô, nem o trisavô, nem o tetravô, nem o pentavô, nem o hexavô. Mas conheceu o camarada que era 7 vezes avô dele, Eber. Quando Jacó nasceu, Eber tinha 384 anos. E Eber só morreu no ano 464. Então você veja que dá mais de 100 e tantos anos, né? 384, não, dá 80 anos, né? Mais 20 anos faria 100. Então a Jacó, ele tinha 80 anos, desculpe, quando o hepta, avô dele, quando o camarada que era avô 7 vezes dele, morreu. Então ele viveu 21 anos com o Sem, que é decavô dele, 10 vezes avô dele. Sem é 10 vezes avô de Abraão. Ele viveu 21 anos com ele. E viveu 80 anos com o camarada que era 7 vezes avô dele, que era o Eber. E Abraão viveu 30 anos com Noé. Veja que interessante. Abraão conheceu Noé. Abraão para Noé. Abraão é nono. Então, Abraão para Noé são 11 gerações. Desculpe. Então, Abraão conheceu a pessoa que seria 11 vezes a avó dele, que era Noé. Então, ele escutou, ouviu como é que foi, os animais chegaram e etc. Jacó não encontrou com Noé, mas já encontrou com Abraão, viveu 15 anos com Abraão. Quando Abraão morre, ele tem, então, 15 anos, né? Ele tem 77 anos, Jacó, quando então avô de Jacó. Então, fazendo essas contas aí, isso é interessante para você entendendo, né? Quando Abraão morre com 175 anos, Isaac tem 75, Abraão tem 15. Isaac casou com 40 e orou 20 anos para a mulher dele se tornar mãe, né? Então, essas continhas de genealogia são muito interessantes e há grandes mistérios aí, né? Muitas pessoas não gostam nem de ficar lendo, né? Nem de ficar estudando genealogia. Mas eu sempre fui aficionado por genealogias e eu vou dizer para vocês, é muito interessante, né?
você entender isso tudo aí. Por que são 60 gerações? Exatamente 60 gerações de Adão até José, pai de Jesus. Por que são 60 gerações? Né? 6 é o número do homem. E o 6 zerado, né? O homem quando faz tudo é zero. Então são muitos mistérios, muitas coisas que podem nos trazer grandes lições. Lembrando então que a herança era transmitida de pai para filho, era um sistema patriarcal, né? Era transmissão oral, depois se começa a se escrever, lá no tempo de Moisés, menciona que ele escreve. Então de Adão até Abraão, de Adão até 100, 10 gerações, de Arfaxade até Isaac, 10 gerações, de Jacó a Obed, pai de Davi, 10 gerações, de Davi a Amazias, 10 gerações, de Uzias a Zorobabel, 10 gerações, e de Abiúde, Zorobabel, Abiúde, de Abiúde a José, que é pai de Jesus, 10 gerações. Vamos ficando por aqui com o nosso estudo de genealogias na história de Israel. Fica na paz, tchau, tchau.